Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Estamos de volta e que alegria, que prazer e satisfação estarmos juntos, eu do lado de cá e você aí do outro lado nos acompanhando. E ambos dependentes do Espírito Santo de Deus para que esse trabalho, esse estudo seja edificante, impactante e transformador, que no decorrer desse estudo e ao término dele, nossas vidas sejam transformadas, redirecionadas e impactadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem nos ajudado em oração, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo no canal. O meu trabalho é produzir esse conteúdo. E o trabalho que Deus confiou a você é de compartilhar, de divulgar. Eu não conheço as pessoas que você conhece. Então você pode abençoar esse trabalho, esse projeto, compartilhando esses vídeos, se inscrevendo no canal, procurando os slides que nós deixamos sempre disponíveis no nosso WhatsApp, que sempre tem um telefone no final do vídeo com o número do nosso telefone. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5 e a mordomia à igreja local. O assunto de hoje nós vamos abordar acerca da mordomia da igreja local. Nós sabemos que a igreja ela tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ela, enquanto natureza divina, ela é universal. Enquanto natureza humana, ela é denominacional. Elas são várias denominações que constituem uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus, que ela é espiritual. E nós temos a igreja local, aquela igreja na qual nós participamos, somos membros. E é sobre esta igreja que nós queremos falar, sobre a mordomia, os dons, os talentos, o congregar, o papel da igreja. Nós vamos procurar, dentro desse tempo, falar acerca do papel da igreja e como podemos servir ao Senhor de uma melhor forma na nossa igreja a qual servimos. A mordomia dos bens espirituais. Nesse tópico nós vamos falar necessariamente acerca dos dons espirituais ou bens espirituais. Mas que bens são esses? A palavra de Deus é um bem espiritual. Os dons do Espírito Santo também é um dom espiritual, é um bem espiritual. Então, a igreja, ela foi capacitada pelo Senhor Jesus com dons e ministérios para o seu bom crescimento e a sua manutenção e o seu desenvolvimento. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. É possível haver denominações sem a genuína palavra de Deus. Mas é impossível haver uma igreja verdadeira sem ela. O tempo dedicado à palavra de Deus é determinante quanto ao nível dos crentes de uma igreja, se estes serão meninos na fé ou amadurecidos para toda boa obra. Avivamento sem palavra é fanatismo religioso, heresia, meninice e fogo de palha. Eu destaco o seguinte, que é possível haver denominações sem a genuína palavra de Deus. Isso é um fato, que existem muitas igrejas aí onde a palavra de Deus ela não é a prioridade. Existem muitas palavras de autoajuda,
palavras de incentivo, palavras para massagear ego, palavras de filósofos, pensadores, mas a palavra de Deus ela não é regra de fé, principalmente no que diz a conduta moral, a pureza, a santidade, o nascer de novo e o caráter de um homem de Deus. Então, pode existir denominação sem a genuína palavra de Deus, mas é impossível haver uma igreja verdadeira sem a palavra de Deus. O que vai definir se uma igreja ela é verdadeira, autêntica ou não, é o espaço que a palavra tem nela. A palavra é o livro de regra de fé. Ela é observada de Gênesis a Apocalipse ou somente as promessas, as bênçãos temporais? Então a Bíblia trabalha com verdade, com bênçãos eternas e bênçãos temporais. A Bíblia fala de salvação e ela fala de cura, de milagre, prosperidade. Pregar um pedaço da palavra de Deus ou trechos isolados não é o mesmo que pregar toda a verdade de Deus. Outra coisa eu destaco. O tempo dedicado à palavra de Deus, ele é determinante, meu irmão, quanto à qualidade dos crentes que nós teremos na igreja. Se a palavra de Deus ela for aplicada, ensinada, dentro dos princípios, dos padrões estabelecidos por Deus, de forma metódica, e ela é a prioridade da reunião, nós teremos ali crentes maduros na fé, crentes maduros para toda e qualquer obra a ser realizada na casa de Deus. Mas, por outro lado, se na igreja não existe palavra, existe somente aquela cantarola, porque uma coisa é louvor, uma coisa é adoração, outra coisa é aquela cantarola sem fim que vai apresentando grupos e mais grupos que vão ocupando o tempo da ministração da mensagem de Deus. E por que isso acontece, irmão Mauro? Porque em muitos púlpitos já não tem mais mensagem. O pregador não ora, não jejua, não busca revelação, não busca a direção de Deus e quando chega faltando 10 minutos, 15 minutos, agora nós vamos para a parte mais importante do culto. O culto tem 2 horas, os últimos 15 minutos é dedicado à palavra. Isso aí é uma característica de uma igreja cujo líder não está alimentando a igreja da forma correta. Aí nós vamos ver crentes meninos, crentes imaturos, crentes carnais, nós vamos ver o pecado entrando dentro da igreja. Então, meu querido, eu faço uma outra colocação, que avivamento sem a palavra de Deus é fanatismo religioso, heresia, meninice e fogo de palha. Eu descreio de uma igreja avivada, tida como pentecostal, que não tenha passado primeiro pela palavra, porque é a palavra que gera o avivamento. Quando nós vemos a história dos avivamentos e do primeiro avivamento, no dia do Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos passaram aproximadamente 10 dias reunidos, orando e meditando na palavra de Deus. É por isso que Pedro pôde dizer com exatidão que nós não estamos embriagados como vocês estão julgando, mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do profeta Joel. Ele soube falar com exatidão. E a história dos avivamentos mostra que o avivamento se deu quando a igreja se voltou para a palavra de Deus. A palavra gera avivamento. Agora, avivamento sem palavra, meu irmão, a igreja que não tem palavra, que não tem ensino, que a palavra não é a prioridade, meu irmão, esse movimento aí é fanatismo religioso, heresia, meninice e fogo de palha. Porque eu só creio no avivamento que é gerado pela palavra de Deus. O que foge disso está fora do padrão estabelecido pelo nosso Deus. A mordomia na evangelização e no discipulado.
Há denominações que se destacam como ótimas parteiras, porém péssimas pediatras. Estas são boas para ganhar almas e descuidadas quando o assunto é discipulado. No ato da conversão, o pecador chega à casa de Deus com corpo, alma e espírito para serem tratados. Através do ensino sistemático da palavra, a transformação e santificação serão percebidas pela própria pessoa e os mais próximos a ela. Não se retira um hábito facilmente. Isto envolve tempo e ensino. A evangelização e o discipulado. Há instituições como a nossa Assembleia de Deus, que são ótimas parteiras, são ótimas para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, porém são péssimas pediatras. O que é o pediatra? A parteira é aquela que traz ao mundo, ganhou a alma, uma alma se converteu, aceitou Jesus na nossa instituição. Porém, a Assembleia de Deus, a qual nós pertencemos, eu vou falar da minha, não vou falar de outra, ela é uma péssima pediatra. Aí imagine que o recém-nascido está lá. Aí deixa ele jogado lá do canto, não acompanha, não faz o discipulado, não ensina a palavra de Deus de forma metódica. Ou seja, um acompanhamento, alguém que vai acompanhar aquela pessoa, vai ter um acompanhamento espiritual em oração, vai ter um discipulado, alguém que vai ensinar os princípios da fé cristã. Então, a Assembleia de Deus, ela tem se revelado aqui uma verdadeira parteira e uma péssima pediatra. O pediatra é aquele que cuida de criança, meu irmão. Porque no ato da conversão, quando um pecador se converte, a gente fala, uma alma aceitou Jesus. De certa forma está certo, uma alma aceitou Jesus. Mas o que vai ali à frente aceitar Jesus não é só uma alma. Está indo o corpo, a alma e o espírito, que precisam ser tratados, meu irmão. Que precisam ser o quê? Reeducados. Cuidado, então é através do ensino sistemático da palavra de Deus que vai se dar a transformação e a santificação, a qual será percebida pela própria pessoa que converteu e os mais próximos a ela, que no caso aí é a família. A família e as pessoas e a própria pessoa vai perceber que a vida dela está sendo transformada. No ato da salvação, o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Agora, nós precisamos compreender que existe um processo de santificação e de transformação, em que vai esvaziando o antigo homem e fortalecendo um novo homem. Porque não se retira um hábito facilmente. A pessoa aceitou Jesus, mas viveu lá numa vida de pecado. Então, meu irmão, esse hábito, ele não sai quando a pessoa aceita Jesus, não, meu irmão. Muitas pessoas vêm para a igreja, aceitou Jesus, ele é alcoólatra, viciado, ele é adúltero, promíscuo, imoral, tem fraqueza na área da sexualidade. Então, esse hábito, a gente não pega ele e joga para a janela do dia para a noite. Esse hábito, meu irmão, ele só pode ser retirado com duas coisas: tempo e ensino. Ou seja, nós queremos que a pessoa se converta hoje e amanhã já está cantando no coral. Nós queremos que ele se converta hoje e amanhã ele já está pregando, já está saltando no poder. Meu irmão, Deus trabalha dentro de princípios, há etapas. Então, não se retira um hábito facilmente. É preciso tempo, investimento e ensino. Não adianta somente a evangelização. A evangelização, ela é fundamental, mas se nós não tivermos na nossa igreja uma condição favorável dessa pessoa ser tratada, ensinada, orientada, cuidada, meu irmão, ele não vai conseguir abandonar facilmente aquele hábito, não. Aquela prática, aquela índole ou aquela conduta. Aí o que acontece?
Aí nós vamos ver lá o que Jesus fala sobre os fariseus, que andavam céus e terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo, e depois os tornavam 2 vezes mais digno do inferno, porque a pessoa se converte, não teve apoio, não teve ensino, foi ensinado a fazer campanha, corrente, cantar em coral, fazer apresentação em grupinho e ver aquele monte de cantarola e a palavra, aquele tempo diminuto. Não teve nem discipulado. Aí depois nós perguntamos, nós da Assembleia de Deus, por que muita gente sai da Assembleia de Deus e vai para outras denominações? E glória a Deus que ainda eles vão para outras denominações e não desviam. Porque eles estão precisando de alimento, de palavra, meu irmão. Eu conheço aqui no campo da onde eu moro, muitas pessoas que estão saindo da nossa instituição Assembleia de Deus, estão congregando em outras instituições, onde dá prioridade para o ensino, o discipulado, para a família, o acompanhamento, a cura da alma. Então, meu irmão, nós precisamos entender que a Assembleia de Deus, em dado momento, ela fez a fama e deitou na cama. Nós precisamos rever aí esses conceitos para que haja uma mudança de visão e de comportamento por parte da nossa instituição, da nossa liderança e também da membresia. A mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são armas poderosas concedidas por Deus à sua igreja, tendo como objetivo final a edificação do corpo de Cristo. Quando usados de forma correta e dentro dos padrões bíblicos, são uma dádiva para os crentes e até os descrentes. Porém, se usados de forma equivocada e irresponsável, os resultados serão a confusão, escândalo, oportunismo, desvio doutrinário, supervalorização do milagre em detrimento da salvação em Cristo Jesus. Esse momento aqui, esse subtópico, ele é de suma importância. Como lidar com os dons espirituais, a gestão, a mordomia dos dons espirituais. Meu irmão, Jesus deixou aí para a igreja, para capacitá-la como armas poderosas, os dons espirituais. São armas poderosas concedidas pelo Senhor Jesus à igreja, para ela pregar a mensagem do Evangelho, para ela ser edificada e poder edificar também vidas, tendo como objetivo a edificação do corpo de Cristo. Então, primeira coisa, os dons espirituais, eles visam a edificação do corpo de Cristo, não é a promoção de quem possui determinado dom. Quando Deus te concede dons de maravilha, dons de cura, dons de milagres, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, são 9. Aí profecia, interpretação. Com esses dons, eles visam não é promover a pessoa que recebeu o dom. Esses dons, eles visam a edificação da igreja. Agora precisa a igreja ser doutrinada, ensinada biblicamente, porque quando esses dons são usados de forma correta e dentro dos padrões bíblicos, meu irmão, esses dons eles são uma dádiva de Deus para os crentes e até os descrentes, porque Paulo fala quando acerca da profecia, se todos estiverem falando em línguas, o descrente que entrar na igreja não vai compreender nada, mas se ele entrar na igreja, alguém começar a falar em línguas e outro interpreta, ou a pessoa fala e já traz a profecia, que é um outro dom, ele fala em língua e tem o dom de profecia, e ele fala toda a vida daquela pessoa, ele comunica, o Espírito Santo usa a vida do crente para falar com o descrente. Aquele descrente vai cair nele um temor tão grande que ele vai até se converter na casa de Deus. Então, os dons espirituais, quando usados de forma correta, ele é uma dádiva para os crentes e até os descrentes, pessoas com dons de maravilhas. Então, meu irmão, é uma dádiva de Deus
Quando alguém põe a mão sobre o enfermo e vai curar alguém que está com câncer, que está paralítico, isso é dom de maravilhas. Isso aí, meu irmão, é algo extraordinário e Deus opera, usa pessoas no nosso segmento evangélico. Agora, eu preciso destacar o seguinte: quando esses dons são usados de forma equivocada e irresponsável, aí, meu irmão, nós vamos ver os resultados mais terríveis, que é a confusão. Todo mundo se rodopiando, pulando, batendo cabeça, todo mundo correndo para um lado, correndo para o outro, e não tem tempo a mensagem. Não participa de escola bíblica, não participou de discipulado, não participa de culto, de doutrina, só está nos montes, nos aviãozinhos, no reteté, alabaçu. Ô, meu irmão, pera lá. Então, nós precisamos ter, primeiro, do ensino da palavra, doutrinar a igreja para que esses dons sejam usados, meu irmão, com sabedoria, dentro dos princípios de Deus, porque nós vamos ver resultados, que é a confusão, escândalos. Quantos escândalos nós temos visto por aí espalhado por esse Brasil? Oportunismo, alguém que tem um dom espiritual, que tem a palavra da sabedoria, que tem uma boa oratória, que tem um conhecimento e que, dado por Deus para edificar a igreja, ele agora vai se lançar como conferencista internacional, ele vai começar a comprar uma agenda e só vai pregar se for 3 mil, 5 mil reais, com avião, com hotel e despesa, depois vai vender aquelas apostilazinhas vagabunda por 10 reais, 20 reais, aí a igreja para aceitar ele tem que vender pelo menos uns 100 DVDs dele, tem que comprar não sei quantos livros dele, então nós vamos ver aí oportunistas, e na Assembleia de Deus nós temos muitos oportunistas aí, tá bom, meu irmão? Que Deus concedeu dons espirituais, mas a pessoa está se promovendo através daquele dom. Nós vamos ver também desvios doutrinários. O que é desvio doutrinário? Nós poderíamos citar muitas coisas, mas um deles é a supervalorização do milagre em detrimento da salvação em Cristo Jesus. Aí o crente começa a ser aquele crente materialista, ele supervaloriza o milagre e acaba por desprezar a salvação em Cristo Jesus. Compreenda uma coisa, irmão, o dom espiritual, ele é um meio para alcançar um objetivo. Então, qual a visão de Deus? O dom, ele é um meio para despertar a igreja, edificar a igreja, transformar a igreja, manifestar o poder dele na igreja. Mas isto visa o quê? A edificação, que os crentes estejam mais preparados, santificados, transformados, no temor de Deus, para o arrebatamento da igreja. Agora, quando eu começo a supervalorizar os milagres, as curas, em detrimento da salvação, isto aí é um desvio doutrinário. E vão me desculpar aí, meus amados irmãos, eu falar a mais pura verdade. Nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores dentro da nossa instituição. Nós estamos supervalorizando milagres e desprezando a palavra de Deus, desprezando a salvação oferecida em Cristo Jesus. Poder de Deus, caráter de Cristo. Os dons evidenciam a manifestação sobrenatural do poder de Deus através de uma pessoa. Não se deve confundir o ser usado por Deus com o ser homem de Deus. Uma igreja doutrinada compreende que o dom espiritual deve ser acompanhado do fruto do Espírito Santo. Caso contrário, uma inversão de valores se dará no seio da igreja. As pessoas se sentirão mais atraídas pelos dons do que propriamente o caráter de Cristo revelado no fruto do Espírito Santo. Eu faço aqui a colocação entre o poder de Deus e o caráter de Cristo. Ambos são importantes, tá bom, meu irmão? Deus, ele deseja operar na minha vida tanto o seu poder como também o caráter de Cristo.
Agora, nós precisamos entender o seguinte, que os dons, eles são uma expressão do poder sobrenatural de Deus agindo dentro da igreja através de uma pessoa. Agora, nós não podemos confundir, aí que está o problema, nós confundimos ser usado por Deus com ser homem de Deus. Alguém pode ser usado por Deus até nos 9 dons espirituais e ainda assim não ser um homem de Deus. É bíblico, meu irmão. Muitos dirão, Senhor, no teu nome nós profetizamos, nós curamos, expulsamos demônio, nós operamos maravilhas. Jesus diz, apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Jesus aí está se referindo a um grupo de oportunistas. Pregavam, operavam sinais, curas e prodígios pelo poder da palavra de Deus. Todavia, eles não viviam os princípios da pureza, da santidade, eles não tinham o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo na vida de uma pessoa. E eu destaco que uma igreja doutrinada compreende que o dom espiritual, ele deve ser acompanhado do fruto do Espírito Santo. Meu irmão, o dom espiritual está aqui e o fruto do Espírito Santo aqui. Quando alguém tem o dom espiritual e não tem o fruto, a balança está desequilibrada. Ele vai crescer, e o ego, a vaidade, o orgulho, a soberba tomando conta. Quando ele tem o fruto do Espírito Santo, meu irmão, a balança fica equilibrada. Ele continua sendo usado por Deus, mas ele não deixa aquilo subir a cabeça. Ele não deixa aquilo dominar, ele tem o fruto do Espírito. E muitas vezes as pessoas supervalorizam os dons espirituais e desprezam o fruto do Espírito. Então, diante desse ambiente, as pessoas se sentirão mais atraídas pelos dons do que propriamente o caráter de Cristo revelado no fruto do Espírito Santo. Há uma diferença entre o dom espiritual, é uma ação, meu amado, de fora de mim, é um poder que vem sobre a minha vida, sobre a vida de alguém, para ser manifesto dentro da igreja. E todo mundo percebe, ele é o poder de Deus. Agora, o caráter de Cristo, ele é gerado dentro de mim. Então, nós precisamos do dom espiritual, mas precisamos doutrinar a igreja acerca do fruto do Espírito, que é a expressão do caráter de Cristo. Alguém pode ter os 9 dons espirituais e ainda assim passar a eternidade no lago de fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, alguém que possui as 9 virtudes do fruto do Espírito, esse de forma alguma vai passar a eternidade no lago de fogo eterno. Tá bom, meu irmão? Vá lá estudar o que é o fruto do Espírito e você vai compreender o que eu estou dizendo. A mordomia da ação social da igreja. Nesse tópico nós vamos falar sobre a mordomia da ação social, que é ajudar o próximo, o irmão na igreja, ajudar o crente e o descrente que está atravessando um momento de dificuldade. Agora nós precisamos compreender que não é papel da igreja querer mudar a realidade social vigente no nosso país ou no mundo. O papel da igreja é transformar, pregar a mensagem para o pecador, para ele ser transformado e morar no céu. Agora, a ação social, ela é uma das atribuições da igreja, mas ela não é o foco central da igreja, tá bom, meu irmão? Assistência social no Antigo Testamento. As desigualdades sociais sempre existiram no meio do povo de Israel e em outros povos. Assim o é em nossos dias. Ruth atravessou um período de perdas muito grande. Ela foi colher espigas na propriedade de Boaz. Deus o tornara próspero para que muitos pobres e famintos fossem abençoados através de sua vida. Somos abençoados por Deus para sermos canal de bênção aos homens. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que estas possuem é o dinheiro. Então, assistência social no Antigo Testamento. Primeira coisa, nós vamos compreender. No Antigo Testamento, havia pobre em Israel.
Desigualdade social, tá bom, meu irmão? No meio do povo de Deus. Não somente em Israel, mas entre os povos também daquela época, das desigualdades social. Então, nós vamos ver aqui que assim também é nos nossos dias. Então, tira da sua cabeça essa ideia de que em Israel todo mundo tinha tudo igual, quase que do comunismo, tudo igual. Então, são várias razões aqui que não vai me dar tempo para poder abordar essa questão de comunismo, em as pessoas ter tudo igual, porque as pessoas têm motivações também diferentes. Um é muito chegado ao trabalho, corre, vai à luta, trabalha, e outro é preguiçoso, não é muito chegado. Outros teve oportunidade, nasceu num berço de ouro, e outro talvez nasceu em dificuldade, tá bom, meu irmão? Não é tempo aqui para a gente discutir. Mas eu quero destacar aqui que Ruth, ela atravessou um período de perdas muito grandes e ela foi catar espigas na propriedade de Boaz. Boaz era um homem muito rico, próspero e, segundo a lei de Moisés, quem possuía muita propriedade, terra, plantação, quando ele plantasse, no caso as espigas, ele não deveria pegar as espigas que caíssem no chão e tinha que deixar uma parte das espigas para os pobres, os necessitados. Então, nós observamos que Ruth, ela se valeu desta lei. Ela foi até o campo de Boaz catar espigas, tá bom, meu irmão? Olha aí a assistência social. A assistência social, ela não anula a necessidade do necessitado mostrar esforço, tá bom, meu irmão? Até o necessitado, ele mostra esforço para buscar aquilo que Deus deu para ele. Deus estabeleceu a lei, mas não era para Boaz levar a espiga até o pobre. Era o necessitado, pelo menos, se dar o trabalho de ir lá catar as espigas. Outra colocação, Deus tornou Boaz um homem próspero para que muitas pessoas fossem abençoadas através da vida de Boaz. Meu irmão, Deus deseja que nós sejamos prósperos. Deus deseja que o nosso celeiro seja abundante, para que nós possamos abençoar vidas, abençoar missionários, abençoar projetos, abençoar pessoas que se dedicam à obra de Deus, você poder patrocinar. É por isso que Boaz foi um homem próspero. Eu destaco que nós somos abençoados por Deus para sermos canal de bênção aos homens. Agora, uma outra colocação que eu faço. Há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é somente o dinheiro, não tem mais nada. Há pessoas que estão milionárias, bilionárias, que têm dinheiro sobrando e são mendigos espirituais, são miseráveis, não tem nada além de dinheiro. Então, quando nós falamos aqui de crise financeira, de perda, situação de vulnerabilidade, isso aí não é só o pobre, não. Tem muita gente rica suicidando, se matando, porque ele é um pobre, porque a única coisa que ele tem é dinheiro, não tem mais nada. Ele não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, não abençoa ninguém, é egocêntrico, só vive em torno dele. Ah, meu irmão, essa pessoa, ele é um miserável espiritual. Então, meu irmão, ele é um mendigo. A única coisa que ele tem é dinheiro. E nós somos abençoados por Deus para poder abençoar vidas. E você tem que fazer um curso de medicina, de direito, de psicologia, nas várias áreas do saber humano, para você ter dinheiro para abençoar os projetos de Deus, para você abençoar a igreja na qual você serve ao Senhor. Glórias a Deus. Assistência social no Novo Testamento. Jesus declarou: pois sempre tereis convosco os pobres. Ele multiplicou os pães em 2 ocasiões distintas e não mais. As pessoas se mostraram mais interessadas no pão em detrimento da salvação. É lícito socorrer as pessoas em situação de vulnerabilidade. Todavia, é necessário criar condições para que elas voltem a ser produtivas, o que irá elevar-lhes a autoestima. Jesus, ao pagar o imposto de Pedro, não poupou do trabalho.
Nisto compreendes que não basta dar o peixe, é preciso motivar e ensinar as pessoas a pescarem o próprio peixe, isto é, dignidade. Como é a assistência social no Novo Testamento? Eu vou destacar aqui o seguinte, Jesus, primeira coisa, ele destacou que os pobres, estes sempre os tereis convosco. Então, é bíblico, sempre haverá desigualdade social, seja no Brasil, em qualquer país do mundo. As desigualdades sociais, elas sempre existirão. É uma utopia o homem querer transformar a terra um pedaço do céu. Mas essas diferenças sociais, elas podem ser atenuadas, mas eliminadas não, porque nós vivemos num mundo que saiu fora do propósito do seu Criador. Jesus, em 2 ocasiões, ele multiplicou os pães, mas depois ele não mais multiplicou. Por que Jesus não multiplicou o pão em todas as cidades por onde ele passou? Porque as pessoas estavam se mostrando mais interessadas no pão material do que propriamente na salvação oferecida por Jesus. Então as pessoas viram em Jesus a oportunidade de não precisar mais de trabalhar para comer. As pessoas agora iam, não era para ouvir a mensagem, as pessoas iam por causa dos sinais que Jesus operava. E Jesus, percebendo aquilo, ele não multiplicou mais pães, porque ele não queria deixar pessoas dependentes e preguiçosas seguindo ele. Ele queria pessoas produtivas, tá bom, meu irmão? Ele pegou lá o rapaz que estava cego, catando esmola, mendigando, curou aquele rapaz, ele deixou de ser cego, agora você vai trabalhar, vai produzir e não vai ficar mais mendigando na beira do caminho. Jesus, meu irmão, ele veio para libertar o homem do pecado, da vida de miséria, mas também da preguiça. Agora, é lícito socorrer as pessoas em situação de vulnerabilidade. Meu irmão, nós temos que fazer isso, tem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ação social da igreja. Agora, é necessário, junto com a ação social, criar um ambiente favorável para que essas pessoas possam voltar a ser produtivas. Não é todo ano, todo mês, toda semana estar patrocinando, pagando as contas daquela pessoa, porque aquela pessoa vai acabar se tornando um preguiçoso, uma pessoa improdutiva. Vai ficar aí, meu irmão, às vezes dependendo de um bolsa disso, um bolsa aquilo, bolsa colar. Meu irmão, nós precisamos de bolsa de estudo, passar na faculdade federal, educar os nossos filhos para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Então, com a assistência social oferecida pela igreja, precisa ter um projeto que visa qualificar esta pessoa, porque elas vão voltar a ser pessoas produtivas e isso vai levantar a autoestima dessa pessoa. Eu pego um exemplo quando Jesus pagou imposto de Pedro. Ele mandou Pedro, foi lá pescar o peixe. Jesus não poderia ter feito abracadabra, aladim, salamim, palagui, aquela coisa, e fazer aparecer uma moeda. Jesus não é mágico, não, meu irmão. Jesus, ele pagou sim o imposto dele próprio e o imposto de Jesus, mas ele não poupou Pedro do trabalho de ir lá pescar o peixe. Então, meu irmão, não basta dar o peixe ao necessitado. É preciso ensinar ele a pescar esse peixe. Isto é dignidade. É coisa que muitas vezes os governos não fazem. Eles querem o povo na miséria, na pobreza, porque em todo ano eleitoral eles vêm prometendo mudança, transformação na vida das pessoas e a vida das pessoas só indo de mal a pior. Porque às vezes o projeto social, ele visa somente a pessoa entrar nele e nunca sair, ficar sempre dependente daquela migalhazinha que cai ali, tá bom, meu irmão? E a igreja, ela tem que compreender que pobre, carente, necessitado, nós sempre teremos. Agora, nós podemos fazer projetos sociais que ajudem, socorram aquela pessoa imediatamente, mas também projeto que visa qualificar, capacitar, ensinar aquela pessoa a pescar o peixe. Tá bom, meu irmão? Glórias a Deus. Agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Ação social
é um dos atributos inerentes à igreja. É uma utopia o querer mudar as desigualdades sociais no país, como alguns movimentos tidos como cristãos tentam fazer. Não é possível a igreja mudar as injustiças sociais no mundo, ou tampouco é este o seu papel. Também não é admissível ficar indiferente e alheia às necessidades das pessoas menos favorecidas. É possível, sim, estabelecer projetos sociais que envolva toda a membresia com seus dons, talentos, habilidades, competências e recursos. Algumas lideranças precisam sair do ostracismo. Nesse subtópico, agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo, meu irmão, a igreja, ela é lícito, está inerente a ela o papel de ajudar, não somente espiritualmente, mas também até financeiramente, materialmente, os carentes e os necessitados. Agora vamos falar aqui de alguns extremos e perigos. É uma utopia, nós, enquanto igreja, acreditar ou pensar que nós vamos mudar as desigualdades sociais no país, como alguns movimentos têm aí, alguns da teologia da libertação, que apregoa que nós devemos entrar para o caminho do comunismo, para todo mundo ter tudo igual. Isso aí não é papel da igreja. A igreja ela deve ajudar, mas o foco central da igreja é pregar a mensagem do arrependimento, porque as pessoas elas entram no céu pobre ou rica, tá bom, meu irmão? Em situação de vulnerabilidade ou não. A parábola do rico e o pobre mostra que o rico, com toda a prosperidade, foi para o inferno. E Lázaro, com todas as dificuldades, sendo mendigo, em estado de miséria total, abandonado pela família, abandonado pela sociedade, abandonado e desprezado até pelos religiosos da sua época, ele não errou o caminho do céu. Então, o papel da igreja é apontar para o homem, ensinar para o homem o caminho do céu. Este é o foco. Mas a igreja também não pode ficar alheia e indiferente às questões sociais. Na igreja ela pode estabelecer projetos que visam socorrer, ajudar as pessoas, tá bom, meu irmão? Agora, esses movimentos aí da teologia da libertação, a teologia, meu irmão, de tornar todo mundo igual, essa ideologia é marxista, ela é comunista. Tá bom, meu irmão? Não tem nada de cristianismo nela. Aí alguém pega, e aí todos tinham tudo em comum. Verdade, lá em Atos dos Apóstolos fala em um momento da igreja. Agora, foi toda a história da igreja em que todos tinham tudo em comum? Não. Aí nós pegamos uma exceção de uma fase dentro de um período e queremos tornar aquilo uma regra para todos nos nossos dias. Isto aí é uma cilada do diabo, é desviar a igreja do seu propósito principal. Eu devo ajudar, a igreja deve se mobilizar. Se a igreja entrar pelo caminho somente de ação social, ela vai perder o foco da evangelização. Outra coisa, vai surgir um monte de gente preguiçoso, gente que não é chegado no trabalho, gente oportunista, que vai estar escorando, sempre, nunca vai produzir, tá bom, meu irmão? Então, nós precisamos ter muito equilíbrio. Agora, aqueles que servem a Deus, eles podem ajudar os membros da igreja com os seus dons, talentos, habilidades, competências e recursos. E eu destaco que algumas lideranças precisam sair do ostracismo, que são aquelas pessoas que vivem somente em função de si mesmo, dos seus interesses, e não têm visão de reino. A ação social, ela faz parte do reino de Deus, mas não é papel da igreja mudar as desigualdades sociais vigentes no nosso país, porque de onde só sai e não entra, uma hora quebra, tá bom, meu irmão? Então, vamos prosseguir. A mordomia dos crentes na igreja local. Nesse tópico, nós vamos falar sobre como servir a Deus na igreja local,
como é esta coisa de estar na igreja, como eu posso ser útil, os dons, habilidades, as competências, os talentos que foram confiados a cada pessoa para exercer um papel específico na casa de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. Em primeiro lugar, é preciso congregar. Num primeiro momento, a igreja é lugar de acolhimento. Ela está aberta para receber todos aqueles que vêm a Cristo e desejam aprofundar no conhecimento e na graça. Em segundo momento, a igreja é lugar de trabalho. É onde se dá a prática dos dons e ministérios confiado a cada salvo em Cristo. Cada pessoa chega à igreja como um mendigo espiritual. Posteriormente, esta pessoa receberá de Deus a capacidade de abençoar a igreja local com os talentos que lhe foram confiados. Infelizmente, por razões diversas, não são poucos aqueles que optam por enterrar os talentos. Então, meu irmão, nós observamos nesse tópico que, no primeiro momento, eu destaco aqui, a igreja é lugar de acolhimento. Quando eu aceitei Jesus, eu recebi uma igreja eu conheci uma igreja que me acolheu, que me abraçou, que me discipulou, um pastor que me acompanhou, meu irmão, que teve cuidado de mim, que orava junto comigo. Eu tive irmãos que me sustentavam em oração. No primeiro momento, a igreja é um lugar de acolhimento. Ou seja, ela vai estar aberta, preparada para acolher, discipular, ensinar aqueles que desejam aprofundar no conhecimento e na graça de Deus. Agora, no segundo momento, a igreja ela é o lugar de trabalho, tá bom, meu irmão? Agora, é inadmissível quem já está na igreja há 20 anos, 30 anos, querer ser tratado como um bebezinho. Pessoas que cheias de mimimi, cheias de nhenhenhen, que não pode mexer com ele, que é crente de cristal, se mexer, bater, quebra, ele se desmancha, se desvia. Então, meu irmão, olha, num primeiro momento é de acolhimento, quando você era menino na fé. Agora tu já se não é, pelo menos já deveria ser crente maduro. No segundo momento, a igreja é lugar de trabalho. Não é lugar de você ser servido, não, meu irmão. Tem gente que chega na igreja, senta. Agora eu quero ver o fogo cair, eu quero ver o pastor fazer eu me emocionar, eu quero ver agora a glória de Deus. Meu irmão, vê se cresce, vê se amadurece. No segundo momento, a igreja é lugar de trabalho, é onde se dá a prática dos dons e ministérios confiados a cada salvo em Cristo Jesus. Uma coisa é dom espiritual, outra coisa é ministério. Por exemplo, pela graça e a misericórdia de Deus, Deus me deu o ministério da palavra. Eu tive uma igreja que me acolheu e depois, em outro momento, eu já estava desenvolvendo o papel de professor na escola bíblica dominical. Tão logo eu aceitei a Jesus, eu tive suporte, tive apoio, o pastor acreditou em mim. Isso tem mais de 25 anos que isso aconteceu. Aí já comecei o quê? Exercer a mordomia dos dons, talentos e ministério que Deus me confiou. Então, cada salvo em Cristo, ele não está ali para esquentar o banco da igreja. Cada pessoa que chega na igreja, chega como um mendigo espiritual. Eu cheguei sem nada, pobre, miserável, desgraçado, cego, nu, cheio de pecado, cheio de defeito. Agora, com o passar do tempo, o Espírito Santo de Deus, ele foi o quê? Concedendo dons, a capacidade de abençoar a igreja local. Como que eu consigo abençoar a igreja local? Com os meus dízimos, com as minhas ofertas, isso aí eu não preciso nem falar, isso aí é o beabá do cristão, tá bom, meu irmão? Agora, ele pode abençoar a obra de Deus com os talentos que lhe foram confiados. Eu, por exemplo, eu não consigo, se tiver que fazer um jantar na igreja, eu não vou saber preparar um jantar, eu não sei organizar festa, eu não sei pastorear, porque o meu trabalho é de evangelista, é ministrar a palavra de Deus, é de professor, é de ensinador, é de dar suporte. Então, cada um recebe de Deus um dom e ministério, talento, para edificar a igreja. Agora, infelizmente, eu destaco aqui
por diversas razões que o tempo não me permite, muitas pessoas preferem enterrar os talentos que lhe foram confiados, deixando a igreja local carente, privada, necessitando daquele dom que Deus te deu. Imagina, se nós somos um corpo, cada parte do corpo desempenha uma função. Se o pé resolver não fazer o trabalho dele, o corpo vai ter vida? Vai, mas vai ficar manquejando, Imagina que os olhos resolverem, então eu não vou trabalhar mais também não. Eu vou ficar de braço cruzado, não vou exercer a mordomia, o meu trabalho. O corpo vai ter vida? Vai, mas vai ficar cego. Então, meu irmão, nós precisamos exercer os dons e o ministério na casa de Deus. Não é admissível, meu amado, enterrar os talentos que nos foram confiados. Líderes cristãos como mordomos. Jesus é o cabeça da igreja. Visando o seu crescimento em qualidade, espiritualidade e quantidade, ele concedeu-lhe dons e ministérios. Enquanto ministro do Evangelho, o pastor é uma dádiva de Deus à igreja e, portanto, deve ser respeitado e obedecido, isto é, enquanto se mostrar digno do cargo ocupado. A obediência aos pastores não deve ser incondicional, mas dentro dos padrões previstos na palavra de Deus. O Senhor condena tanto a idolatria ao líder e, de igual modo, a rebelião contra ele. O pastor é o gestor de um bem precioso que não lhe pertence. Nesse subtópico nós vamos falar aqui sobre os líderes. Eles estão na qualidade de mordomos. Quem é o líder, meu irmão? O cabeça da igreja é Cristo, mas ele estabeleceu uma hierarquia que passa pelo pastor. Então, meu irmão, o pastor, ele é o quê? Uma dádiva de Deus à igreja, tá bom, meu irmão? Ser pastor não é profissão, é vocação. É ser uma dádiva de Deus aos homens. Então, a igreja deve respeitar e obedecer o seu pastor. É bíblico isso. Deus trabalha dentro da hierarquia. Então, meu irmão, obedeça seu pastor, some com seu pastor, esteja lado a lado com ele. Não faz o trabalho dele ser um trabalho penoso, aquela ovelha problemática que está sempre dando dor de cabeça, perseguindo, criticando, se rebeliando, fazendo a cabeça das pessoas contra o pastor. Ele deve ser respeitado e obedecido. Agora, eu passo aqui uma ressalva. Isso deve ocorrer, irmão, enquanto ele se mostrar digno do cargo ocupado. Nós estamos falando aqui de pastor, que tem o caráter de Cristo. Agora, o dia que ele não se mostrar digno do cargo que ele ocupa, eu não vou obedecer esse pastor, tá bom, meu irmão? O que o povo diz para Josué? Josué, nós te seguiremos, te obedeceremos todos os dias da sua vida. Agora, com uma condição: enquanto o Senhor for contigo. O dia que Deus não for mais com você, que você se mostrar indigno do cargo que você ocupa, ninguém aqui vai te obedecer, Josué. Meu irmão, nós precisamos compreender isso. A obediência e o respeito ao líder é bíblico, é legítimo. Agora, o dia que ele se mostra imoral, profano, avarento, pervertido, desviado da Bíblia, não se sujeitando mais à palavra de Deus como um livro de regra de fé, porque pastor também erra e peca, quando ele não se mostrar mais digno, eu não tenho mais também compromisso de obedecer um desviado teológico dentro da casa de Deus. Então, a obediência aos pastores, ela não deve ser incondicional, aquela obediência cega. Tem pastor que manda obreiro mentir, ele vai lá e mente. Tem pastor que manda membro disseminar briga, confusão, arquitetando para tirar alguém do cargo, da posição, aquela politicagem suja dentro da igreja, e tem uns pau-mandados que vão lá e obedecem, parecendo que aquela obediência cega, burra, incondicional. Eu tenho que obedecê-lo no Senhor,
dentro dos padrões previstos na palavra de Deus. Porque o Senhor, ele condena tanto a idolatria. O que é a idolatria? É a veneração ao líder, ao pastor, quase que a deificação, quase que transformando ele como um Deus. Nossa, esse homem, ele não é um homem de Deus, ele é quase um Deus de tão santo, porque ele iniciou o campo trabalho. É um santo homem de Deus. O que ele falar é lei, eu obedeço. Então isso é idolatria, irmão. Isso não é obediência, não, isso é idolatria. Então Deus condena tanto a idolatria ao líder e de igual modo a rebelião contra ele. Ah, irmão Mauro, peraí, o que é a rebelião? É aquelas pessoas que se levantam contra um homem de Deus, contra um legítimo homem de Deus. Ah, irmão Mauro, mas como eu vou discernir? Meu irmão, porque a gente tem que ter discernimento de espírito. Martinho Lutero, na sua época, ele se levantou contra o absolutismo eclesiástico da igreja que se dizia ser representante de Deus sobre a terra. Ele se rebelou contra o líder? Não. Ele se rebelou contra o sistema podre, corrupto, contaminado. Tá bom, meu irmão? Então, o pastor, ele é o gestor de um bem precioso que não lhe pertence. Pastor não é dono de igreja, pastor não é dono das almas, pastor não morreu na cruz do Calvário. O pastor, ele deve ser respeitado, obedecido, dentro dos princípios e os padrões da palavra de Deus. Ele não pode ser idolatrado, reverenciado, como acontece em muitos lugares por aí. Mas também Deus condena a rebelião, aqueles que se rebelam contra a liderança de um legítimo homem de Deus. Tá bom, meu irmão? Há uma diferença muito grande entre a idolatria, que é o extremo, e a rebelião, que é o outro extremo. Eu tenho que ter discernimento de espírito para saber como me posicionar diante da liderança. Enquanto ele servir a Deus e for fiel a Deus e digno do cargo que ele ocupa, eu vou obedecê-lo no temor de Deus. Mas o dia que ele não se mostrar mais digno do cargo que ele ocupa, ele tiver só o cargo e não tiver mais Deus na vida dele, meu irmão, eu não vou obedecer um desviado teológico dentro da casa de Deus. Não vou obedecer. Assim fizeram os líderes de Israel com Josué. Falaram, olha, enquanto Deus for contigo, nós te obedeceremos. Agora, o dia que Deus não for mais com você, nós não lhe obedeceremos. Viu, Josué? A condição da nossa obediência é: ande segundo o padrão estabelecido por Deus. Não nos ensine apenas o temor de Deus. Mostre-nos Deus através da sua vida. A mordomia dos membros e congregados. A igreja é o corpo de Cristo. A cada membro foi dada a oportunidade de contribuir direta e indiretamente para o seu crescimento e manutenção. Há membros do corpo que são vistos e outros que não são. O importante é que cada membro esteja desempenhando a tarefa que lhe foi confiada. Cada membro da igreja deve se perguntar: eu quero ser visto ou quero fazer? Só a eternidade nos revelará a relevância e a abrangência do trabalho que estamos realizando para nosso Senhor Jesus. Ele não se conteve em nos salvar, mas deseja nos galardoar. Meu querido, nesse subtópico nós podemos entender que a igreja de Cristo, meu irmão, ela é um corpo, a mordomia dos membros e congregados. Veja só, o corpo, ele como nós temos, Paulo usa a metáfora do corpo, a cabeça que é Cristo e os demais membros que são a igreja. Cada membro, ele é o quê? O membro do corpo de Cristo, cada pessoa. Agora, nós precisamos compreender que há membros do corpo que são visíveis, por exemplo, mão, nariz, olho, boca. Agora, os rins não aparecem, o fígado não aparece, o coração não aparece. E quando aparece, na maioria das vezes, é porque alguma coisa não está bem. Quando o coração chega a aparecer, é porque o médico já rasgou o peito, abriu para poder tratar o coração. Quando os rins aparecem, é porque alguma coisa não está bem.
Quando os órgãos internos aparecem, é porque alguma coisa não está bem. Eles foram criados para ficarem lá, não são vistos. Agora, cada membro do corpo de Cristo, eu e você, precisamos fazer a seguinte pergunta: eu quero ser visto ou eu quero fazer? Há pessoas que não querem fazer, as pessoas querem ser vistas, principalmente em festividade. Eu admiro as festividades na Assembleia de Deus, que ocorrem muitos milagres antes mesmo da festividade acontecer, porque um monte de morto espiritual ressuscita. Um monte de gente que não ora, que não congrega, que não participa, no dia de festividade, se tiver festividade, ele já ressuscitou e está lá para cantar, está lá para pregar, está lá para fazer louvor, está lá para participar do coral, do grupo de jovens, grupo de adolescentes. Estava morto, estava caído. Agora a questão é, eu quero ser visto ou eu quero fazer? Então há pessoas na obra de Deus que elas não são vistas. O trabalho dela não estão em notoriedade. Agora, o importante, meu irmão, não é o que você faz. O importante é como você faz, porque só a eternidade ela vai revelar para nós a relevância e a abrangência do trabalho que estamos realizando para o nosso Senhor Jesus. Se Deus te deu a condição de você limpar a igreja, minha irmã, faça isso com zelo, meu irmão. Se Deus te deu a oportunidade de você abrir a igreja, faça isso, abra a igreja, limpe a igreja, coloque os bancos no lugar. Se Deus te deu a oportunidade de você ser o sonoplasta, seja o sonoplasta. Se você é para cuidar das crianças, cuide das crianças, porque há membros do corpo que não aparecem, mas são esses membros que dão a sustentação para aqueles que são vistos. E muitas vezes há crentes que eles não querem, não é fazer, eles querem é ser vistos, eles querem é aparecer. Eu passo a seguinte colocação, que Jesus, ele não se conteve em somente nos salvar, mas ele deseja nos dar galardão. O que é galardão? É uma forma de Deus premiar, abençoar, o reconhecimento verdadeiro, ele virá lá no céu. Como eu já disse em outra ocasião, o melhor lugar para ser aplaudido é lá no céu, diante do nosso Senhor Jesus e os anjos que estarão lá aguardando na expectativa da nossa chegada. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu casamento. Encerramos aqui o nosso trabalho. Se você desejar esses slides, pode ligar para o meu telefone que está aí no rodapé. Eu vou enviar para você. Pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp. Eu conto com você para nos ajudar na divulgação desse vídeo, no compartilhamento desse vídeo. Eu conto com você para se inscrever no canal, eu conto com você nas orações e conto com você na medida do possível da sua fé e possibilidade, que você venha investir recursos também no meu ministério, nesse projeto, que são muitos os investimentos que nós estamos fazendo. Temos pretensões de ampliar, abranger mais esse trabalho, mas eu preciso do apoio da família Auxílio ao Mestre. Amém, meu querido? Sem você, sem o seu apoio, sem a sua oração, eu não receberia de Deus as revelações, o conhecimento e a sabedoria, que ela vem de Deus, ela não nasce na minha mente, não foi a faculdade que me deu isso. Eu louvo a Deus por milhares de pessoas que têm orado a Deus pela minha vida. Eu não sou digno, não sou merecedor ser tratado com tamanho carinho, com tamanha honra, como eu tenho sido tratado pelos irmãos. E eu louvo a Deus, eu quero abençoar a sua família, o seu casamento, o seu ministério, a sua igreja, que Deus te faça prosperar em tudo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Nós te agradecemos por esse estudo maravilhoso. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja engrandecido. Toda honra, toda glória sejam dados a ti. Ensina-nos, ó Pai, a ser igreja, a viver e saber lidar com a mordomia da igreja local.
a sermos frutíferos e exercer os dons, o ministério, os talentos, as habilidades e competências que o Senhor nos confiou para edificar a igreja local. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, mas eu tenho a certeza que em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para ministrar a próxima lição. Nós estaremos subindo por sobre as nuvens, encontrando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá receberemos dele o nosso galardão. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Encerrou a lição e agora nós vamos abordar um assunto que é o fenômeno desigrejados. É preciso questionar a razão pelas quais um número cada vez maior de pessoas estão deixando de congregar na igreja. Estariam elas desistindo de Cristo ou decepcionados com o atual absolutismo eclesiástico, que remonta aos dias do jovem monge Martinho Lutero? Há uma enorme similaridade entre vários cristãos de hoje e os cristãos do século XVI, período em que se deu a Reforma Protestante. Naquela ocasião, as pessoas estavam rejeitando não a Cristo, mas as práticas imorais por parte daqueles que se apresentavam como os representantes de Deus entre os homens. Há os que nada querem com Cristo e há os que clamam por reforma. Eu quero tirar alguns minutos para refletir com você acerca desse fenômeno reconhecido como desigrejados. São aqueles que aceitaram a Jesus, que foram membros da igreja e por razões diversas, que o tempo não me permite aprofundar, ele não congrega. A questão é, estas pessoas, nós podemos afirmar que todas elas rejeitaram a Cristo, apostataram da fé, estão desviados. É uma coisa que nós precisamos analisar. Eu destaco o seguinte, que há de fato aqueles que nada querem com Cristo, aqueles que de fato desviaram, que arrumam pretexto para não ir na casa de Deus, que diz amar a Deus, mas não ama a igreja local. Isso é um papo a esse grupo de pessoas. Agora, eu não posso ser imaturo e irresponsável de afirmar que todas as pessoas que não estão congregando o fazem porque rejeitaram a Cristo, perderam o temor de Deus. Então nós precisamos compreender que muitas pessoas que hoje não estão congregando, nós não podemos dizer que elas negaram a Jesus ou rejeitaram a Jesus. A pergunta que nós devemos fazer, elas teriam desistido de Cristo ou elas estão decepcionadas com o atual absolutismo eclesiástico que nós estamos vivendo? O que é isso? São pessoas abusando do poder, são líderes que, ao invés de inspirar as pessoas, levam as pessoas a ficar desacreditadas, desmotivadas, desanimadas e, em alguns casos, contrariadas e revoltadas, não com a pessoa de Jesus, mas com o sistema. Esse sistema corrupto, esse sistema de pastores, obreiros, líderes gananciosos, mercenários, mercantilistas,
mercantilistas que fazem tudo por dinheiro e não por amor à obra de Deus. Isso nos faz lembrar os dias do jovem monge Martinho Lutero. Martinho Lutero, nos seus dias, muitos cristãos estavam se afastando da igreja da sua época, não é porque eles estavam rejeitando a Cristo. Martinho Lutero percebeu que as pessoas estavam reprovando, rejeitando, era aquele absolutismo eclesiástico. Então nós vemos que há enormes elementos muito parecidos com o que nós vemos hoje com o período antes da Reforma Protestante, porque o alto clero vivia no luxo, o alto clero já estava desviado teologicamente, não tinha moral nenhuma para poder liderar a igreja. O cargo, às vezes, de líder máximo da igreja daquela época, ele poderia ser comprado. Muitas pessoas adentravam para a igreja porque possuíam recursos, mas eles investiam recursos, compravam aquele título para ganhar dinheiro, fazer fortunas. Então, meu irmão, para você ter uma ideia, na época de Martinho Lutero, 1/3 das terras da Alemanha pertenciam à igreja da sua época. E havia até motel, vamos dizer assim, o prostíbulo para o clero, para os líderes eclesiásticos daquela época. Havia um motel, a venda de indulgências, entendeu? O povo estava na miséria e a igreja da sua época requerendo os dízimos, requerendo a oferta. Houve o período da Inquisição, que era para calar, matar, silenciar aqueles que não estavam em conformidade com o sistema da sua época. Meu irmão, será que nós não estamos vivendo esses dias? Naquela ocasião, as pessoas não estavam rejeitando a Cristo, mas as práticas imorais daqueles que se apresentavam como os representantes de Deus entre os homens. Então, eu tenho percebido que na Assembleia de Deus, pelo Brasil afora, está enfrentando uma crise institucional sem precedentes. Pastores, presidentes querendo se apropriar da igreja, quando estão quase 90 anos, quase morrendo com o pé na cova, acha que é o dono da igreja e quer transferir aquilo para os filhos, como se a igreja pertencesse à família. Nós vemos esse fenômeno acontecendo. Pessoas que estão envolvidos, muitos líderes da alta cúpula, do alto clero, eles estão envolvidos com maçonaria, com satanismo, com ocultismo. Muitos desses líderes não têm mais nada de Deus. Estou falando da alta cúpula, do alto clero desta instituição, Assembleia de Deus, que está envolvido com maçonaria. Então nós vemos aí um sistema podre, um sistema que nem Deus suporta. Agora, nós temos pessoas inteligentes que têm discernimento de espírito. Como eu já disse, nós não somos obrigados a obedecer um desviado teológico que está ocupando um cargo no qual ele não é mais digno de ocupar. A obediência ao pastor, ela é legítima e é lícita, mas ela deve se dar dentro dos princípios da palavra de Deus, porque do contrário, nós estamos idolatrando homens que se desviaram do propósito de Deus, e nós devemos nos posicionar. Então, o fenômeno desigrejados, muitas pessoas que não estão congregando, elas não estão rejeitando a Cristo. Há aqueles que realmente desviaram, tanto teologicamente como moralmente. Mas eu conheço pessoas sérias que estão reunindo na sua casa, ora em casa, lê Bíblia em casa e que clamam a Deus por uma reforma, clamam a Deus por um despertamento, clamam a Deus para Deus arrancar as máscaras. Meu irmão, eu creio que Deus está passando esse país a limpo.
A Operação Lava Jato, meu irmão, ela veio para fazer uma diferença. Eu creio que Deus está nesse negócio e ainda vai chegar no alto clero. Vai chegar lá no alto clero, nós vamos ver pastores, nós vamos ver líderes, instituições desse alto clero envolvidos com lavagem de dinheiro, com maçonaria, envolvido com satanismo. Nossa nação está, meu irmão, envolvida com as trevas, pessoas que tanto no campo político como no campo religioso, eclesiástico, estão envolvidos, meu irmão, com ocultismo. E nós, como igreja, nós devemos nos posicionar. Em que sentido, irmão Mauro? Nós devemos clamar por esta nação. Devemos clamar por essa instituição chamada Assembleia de Deus. Há um remanescente desta igreja, há um remanescente que clama por mudança, que clama por transformação, que não aceita, não consegue mais suportar esse jugo pesado, esses homens gananciosos, avarentos. Cada dia surge uma inovação, uma aberração doutrinária fora dos padrões estabelecidos por Deus. E nós não devemos nos curvar ante a estes homens, nem prestar-lhes obediência. Conheço pessoas na África que estão precisando de um motor para poder ir a uma ilha que é 2 horas, 3 horas de viagem mar adentro para chegar na ilha e não tem o dinheiro do motor. E aqui convenções e mais convenções arrecadando dinheiro, diz que é para mandar para missão, mas esse dinheiro nunca chega em missão. Dinheiro que é arrecadado dessas convenções. Para onde vai esse dinheiro, meu irmão? É aplicado na obra missionária? Eu conheço inúmeros relatos de pessoas que vai lá no campo missionário, faz foto com o missionário, usa aquelas pessoas pobres, miseráveis lá para fazer vídeo, documentário, foto e mostrar na igreja brasileira aqui para arrecadar fundos, que esse dinheiro não chega lá. São verdadeiros corruptos, ladrões, oportunistas que estão usando a palavra de Deus, a boa-fé das pessoas para perverter o evangelho. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Meu irmão, Deus, a fé, ela não anula o meu intelecto, a razão, a minha capacidade de questionar, tá bom, meu irmão? Nós vemos, por exemplo, o evangelista Lucas, ele era médico, filósofo, doutor, homem letrado. Ele usou os seus talentos, conhecimentos e habilidades na obra de Deus. Na obra de Deus nós temos pessoas simples e humildes, mas nós temos pessoas graduadas. Mas na obra de Deus nós temos pessoas que têm discernimento de espírito, que não vão se sujeitar a esse sistema corrupto, podre, vergonhoso, imoral que impera na nossa instituição Brasil afora. Conheço muitas pessoas que não estão congregando, reunindo, por causa de pastor presidente que levou a igreja na justiça, que os membros não podem reunir, que coloca advogado, que saiu não sei de lá se foi formado em que faculdade ou se foi formado no inferno, para perturbar a obra de Deus, para dificultar, porque tudo que esses homens querem é dinheiro, patrimônio, bens. Eu quero dar uma boa notícia para vocês que querem dinheiro. Jesus está voltando, vai buscar a igreja verdadeira e esse lixo que está dentro do segmento cristão, gospel, evangélico, vai ficar aí com o anticristo. Quem sabe, com o anticristo aí, eles vão se converter, vão se arrepender e vão mudar de postura. Meu irmão, nós clamamos por um despertamento, nós clamamos por um avivamento de Deus, uma mudança, que Deus arranque aquilo que está podre no nosso meio, que Deus arranque essa sujeira, esse lixo que está no nosso meio e coloque novos líderes segundo o seu coração, pastores segundo o coração de Deus. Eu creio nisso, eu faço parte da geração que antecede a volta do Senhor Jesus. Eu verei o Senhor voltando por sobre as nuvens. Tenho essa certeza, tenho esta convicção.
não farei riqueza, não serei famoso, não vou agregar inúmeras empresas com redes de televisão, com jatinho, não vou conseguir fazer isso, porque o meu foco é Cristo, meu querido. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos observar esse fenômeno desigrejados. Não vale esta conversa. Eu sou jornalista, eu trabalho com análise do discurso. O que muitas vezes a instituição CPAD faz é transferir o ônus da culpa aos membros. Porque eles estão desviados, eles não querem congregar, não querem reunir, se rebelaram, não querem ser produtivos, estão errados. Há muitos que enterraram de fato o talento, é verdade. Há muitos que não querem nada com Cristo, é verdade. Mas há uma coisa por trás desse discurso, que há uma outra coisa, um outro ponto de vista a ser observado, que não são todos que não estão congregando, que rejeitaram a Cristo, não. Há muitas pessoas sérias que estão em casa orando, clamando a Deus, que não podem mais congregar, porque estão diante de um sistema corrupto, um sistema imoral. Há muitos que saíram do nosso meio, e glórias a Deus, que estão reunindo em outras instituições, porque encontraram acolhimento. Mas eu sou daqueles que Deus chamou para ficar. Eu não vou sair, eu vou permanecer. Nós somos chamados como os bombeiros. Enquanto todo mundo está correndo um prédio que está pegando fogo, o bombeiro é aquele que entra para dentro do prédio, arrebentando porta no peito para salvar aqueles que estão presos lá dentro. Fui chamado por Deus como profeta para esta nação. Tenho pessoas que Deus me colocou para influenciar com a mensagem verdadeira, a mensagem que Deus tem me usado para transmitir, muitas vezes não é uma mensagem que vai mexer com o ego de ninguém, que vai atrair aplausos, é a mensagem igual a de João Batista, é a mensagem seca, grossa, dura e objetiva, mas é a mensagem que leva o pecador a se arrepender e buscar uma nova vida e alcançar o caminho da salvação oferecido em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e, tendo a oportunidade, eu vou aprofundar meus conhecimentos, pedir ao Espírito Santo que me dê entendimento para abordar este assunto em um estudo, numa palavra direcionada sobre esse fenômeno desigrejado. Agradeço a sua atenção, que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.